sobre a gestão familiar, não saber como gerir a família em razão das informações que têm chegado, o que foge ao controle dos pais no que diz respeito aos filhos, a influência da comunicação, a constatação de que esses avanços vieram para ficar. Isso sempre foi desafio em qualquer época do tempo. Nos anos de 1940, porque a minha mãe nasceu em 1931. Ela nasceu em 31. Então, nos anos 40, era comum, na época dos anos 30, era comum, também nos anos 40, que as meninas não deveriam aprender a escrever para não escrever para os namorados. Escrever era uma ameaça à integridade das meninas. Por isso, o escrever, além de ser difícil, porque tem que abandonar a escola cedo para trabalhar, ainda hoje, ter acesso à escrita era uma forma de fugir ao controle dos pais e colocar por escrito em um papel o que faria chegar a outra pessoa que pudesse decifrar aquele código era algo bastante perigoso, fugia ao controle dos pais. Por isso, havia pais que resistiam a que, sobretudo, as meninas aprendessem. Mas na época de Sócrates foi condenado a tomar o veneno da cicuta, porque dele se apresentava a denúncia e depois a condenação de que ele corrompia a juventude com o ensinamento dele. Havia uma informação que corrompia a informação, que corrompia a juventude da sua época. Não era via internet. Era na praça pública. Ele se encontrava na praça pública e ali começava a discursar. As pessoas se encontravam em volta e escutavam as pessoas, os mestres falarem. E achava que essa informação que se passava seria a TV da época, o jornal da época, a internet da época. Corrompia a quem escutasse aquelas pessoas. Então, esse problema sempre teremos. Daqui a alguns séculos, o problema vai ser aquilo que parecia ficção científica. Sabe o que é holograma? Colocar uma pessoa Agora a gente tem de fazer videoconferência, verdade? Está lá e pode fazer assim. Haverá de chegar um tempo em que se verá a pessoa como se estivesse presente, o corpo dela mesmo presente assim. Basta captar lá e transmitir a imagem dela em terceira dimensão, em outro espaço, falando como se estivesse presente, falando aqui. Depois desliga lá e a imagem desaparece daqui. Interessante, né? Engraçado. Vamos para frente. Em terceira dimensão. Não passou na TV recentemente de que, primeiramente, era só uma coisa de... Como era? Aquela coisa que imprimia em terceira dimensão. 3D. Recentemente se conseguiu reproduzir um coração funcionando. Veja, não admirem que um dia alguém esteja sob um facho de luz aqui, um feixe de luz, e esse feixe de luz transmitir para um outro ambiente a presença inteira da pessoa em terceira dimensão. Isso não será difícil, nem vai demorar muito tempo. Assim, minha gente.
E isso vai ser também um questionamento. Porque se a pessoa está lá e a imagem dela reproduz um ato que provoca uma situação contra a lei, digamos, nesse ambiente aqui, quem vai ser responsabilizado? A imagem, a matriz, o produtor? O que eu quero dizer? Que desde Sócrates até atualmente, esse tema da comunicação foge ao controle da situação. Foge ao controle. E como está preparado para o irreversível do que chega? Eu vou dizer novamente, já disse há pouco tempo, está assentado em alicerces bem firmados, está estruturado, construído em alicerces bem firmados. É dar a capacidade ao outro de discernir e ter claro na vida o que ele quer da vida, aonde quer chegar. Porque atualmente, minha gente, existe, atualmente, não é preciso ir muito longe, existe música lixo, programas lixo, relacionamentos lixo, companhias lixo, políticos lixo, padres lixo, cardeais lixo. Gente, não estou nada. O Papa mandou até para fora alguns. E até está dizendo, se vocês souberem, denunciem. A questão é ter o alicerce bem informado. Tendo o alicerce formado e o para quê bem organizado, a gente sabe o que escolher. E não fica assim, gente. Assiste a rádio local, agora quem quer, minha gente. Porque existe aplicativo, diga até um aplicativo, chamada, vou dizer em português, Rádio Garden. Aplicativo, Rádio Garden. Bote lá no aplicativo do Play Store. Tu vais ver um aplicativo que ele consegue reunir todas as rádios do mundo num só lugar e tu escutas a rádio que quiser de qualquer país do teu celular. Só escuta a rádio local quem quiser. Só escuta o programa lixo quem quiser. Gente, só existe produtor porque existe consumidor. Só existe quem produza isso porque existe quem consome isso também. Então, minha gente, para resolver essa situação, é ter alicerce bem informado. É ter alicerce bem informado. Se isso estiver claro, bem informado, fique tranquilo. Fique tranquilo. Existem fragilidades? Existem. Mas o alicerce é firme. O alicerce é firme. Naturalmente que na adolescência ainda está em formação, o poder de influência é bem maior. É bem maior. Os colegas influenciam mais do que os pais. Mais do que os pais. As amizades influenciam mais do que os pais, é verdade. Mas aí, minha gente, é possível. É possível. Porque se eu falar ao meu filho ou à minha filha com clareza o que é o mundo circundante e quais os riscos que eles têm de cair nisso e dificilmente sair, ele vai pensar. Ele vai pensar. E eu estou para acompanhar. E se vier a cair, eu estou para não descartar, mas para separar o erro daquele que erra. Estou pronto para ajudar. Mas com transparência. Porque se não houver numa casa transparência, clima de amizade, confiança, liberdade, assim, de respeito, transparência, confiança, um clima saudável, o lado de fora ganha. Ganha. Porque ele vai se fechar e vai se abrir para o lado de fora.
lado de fora usa com fins poucos confessáveis, com motivos não confessáveis, para cooptar, para pegar, fazer uso e depois largar. Por isso, não se assustem se um dia a gente estiver aqui e vamos trazer o Padre Ayrton para cá, coloca-se uma sala, daqui a pouco coloca-se uma luz assim e presente o Padre, tal qual estará. Gente, não vai demorar tempo. Seria como que um fax ligado à imagem. Dá para entender o que eu quero dizer? Não seria um fax ligado ao físico, mas um fax que produziria uma imagem em 3D aqui, falando. Aí, minha gente, quando isso vier a acontecer, tu vai dizer o que é real e o que é virtual. E acredita, as pessoas atualmente sofrem mais pelo que é virtual do que pelo que é real. Como se chama? Ansiedade generalizada é ansiedade mais por pensamentos criados, por tensões acumuladas, por incertezas, por medos não resolvidos, do que mesmo pela realidade tangível que esteja ao seu lado. Há pessoas que sofrem antecipadamente se não vier dar certo. Sofrem caso não dê certo. Elas já sofrem antecipadamente, como se já não tivesse dado certo. E se não chegar, não. Ela já sofre essa possibilidade de não chegar. Paralisa. Há pessoas que vão falar e elas vão dizer algo e já diz pensando o contrário. E não sabe se diz o que está dizendo ou se pensa no contrário. Digo os dois. Escrevi até um livrozinho chamado Antinomias. Dentro de uma casa, o homem vê uma situação de um jeito, a mulher vê a mesma situação de outro jeito, completamente diferente. Os dois se entendem, se desentendem, mas o objeto da fala é o mesmo. E aí vale o princípio da complementariedade, porque nenhuma das partes pode perceber a realidade em sua totalidade. Toda percepção da realidade é parcial. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. A vista de um ponto é que forma cada ponto de vista. Cada ponto de vista, eu tenho um ponto de vista, mas existe somente a vista desse ponto aqui. Nisso não há toda a verdade. Dizer que em um ponto de vista existe toda a verdade, isso é megalomania. Verdade só existe em Cristo Jesus. A verdade é só um, Cristo Jesus. Agora, do livro simples assim.